Olá meus irmãos, hoje falaremos sobre um tema que gera bastante dúvida e dificuldade entre as pessoas. Podemos falar sobre o jejum. Veremos hoje qual é o verdadeiro propósito do jejum, a maneira correta de se fazer e por que muitas pessoas não conseguem agradar a Deus com seu jejum. Tudo isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo de alguma forma agregou conhecimento ou fortaleceu a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Antes disso, vamos entender o que é jejum. Jejum é a abstinência total ou parcial de alimento por um período definido e por um propósito específico. O jejum pode ser feito com uma finalidade espiritual e até mesmo medicinal, porém nesse vídeo eu abordarei apenas o propósito espiritual do jejum. Embora o jejum não seja um mandamento específico, a Bíblia nos mostra que ele é de suma importância para a comunhão com Deus, pois vemos vários exemplos de pessoas que jejuaram que receberam resposta em favor da parte de Deus. Até mesmo o próprio Jesus ele jejuou e nos ensinou lições importantes acerca do jejum. Jesus afirma que não devemos jejuar para impressionar as pessoas. Ele adverte que alguns querem usar o jejum como uma forma de mostrar-se mais espirituais do que os outros. Esse tipo de jejum não tem efeito no mundo espiritual. Quem deve reconhecer o nosso jejum é Deus e ninguém mais. Vamos ver o que diz o texto. Livro de Mateus, capítulo 6, verso do 16 a seguir. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Podemos ver também nesse texto que há uma recompensa para o jejum. Deus vê o nosso jejum que é feito em secreto e nos recompensará. Mas qual é o verdadeiro propósito do jejum? O sentido do jejum é o de romper com as limitações da nossa carne. Podemos entender que o propósito principal do jejum é mortificar a carne. A prática do jejum fortalece o nosso espírito, pois nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo. Mas o jejum não é um passe de mágica, nem uma ferramenta para ganhos materiais, mas sim espiritual, que requer santificação e renúncia, a fim de receber fortalecimento, favor e misericórdia da parte de Deus. Podemos observar que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, teve que passar pelo deserto. Ali ele foi vitorioso sobre o diabo por 3 motivos. Primeiro, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Segundo, ele tinha a palavra de Deus no seu coração e soube usá-la diante de toda tentação qual foi submetido. E terceiro, Jesus estava em jejum. Na Bíblia é dito que ele ficou 40 dias sem comer. Fisicamente Jesus estava debilitado, mas espiritualmente ele estava forte. A fé é algo que está ligado ao nosso espírito e não à nossa carne. Quando jejuamos, de certa forma estamos dizendo à nossa carne que podemos ter domínio sobre ela. Por exemplo, algumas pessoas fazem jejum de determinados alimentos e em um certo momento a carne clama para que a pessoa coma aquele alimento, mas em sua mente a pessoa já determinou que irá abster-se daquilo. Outra coisa importante que precisamos saber é que o jejum deve sempre ser seguido de oração e de santidade. Jejum sem santidade e sem oração é como se fosse apenas um simples regime. Não adianta nós jejuarmos sem buscar também a consagração, estaremos passando fome em vão. Então podemos concluir que o jejum que agrada ao Senhor é aquele que é seguido por ato de justiça e por uma vida de integridade e santidade, que seja para ganho e crescimento espiritual. Esse foi mais um vídeo de hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco.